Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Louvado seja o nome do Senhor. Sente-se dando graças a Deus. Meus queridos irmãos, todos nós gostamos de boas histórias. Todo ser humano gosta de belos enredos, de preferência que terminem sempre com finais felizes. Todos nós esperamos que no final do filme o fim seja agradável, que o fim seja maravilhoso. Existem na vida altos e baixos, e existem coisas que jamais poderemos explicar, como do tipo: pessoas que começam bem e terminam muito mal. Existem outros tipos, pessoas que começam mal e que terminam bem. Mas existem também pessoas que começam bem e terminam bem. E existem pessoas que infelizmente começam mal e também terminam mal. No dia em que Jesus morreu, morreram também 4 pessoas. Primeiro morreu Jesus. Começou bem, terminou bem, continua bem. Morreu também aquele que é chamado de o bom ladrão. Começou mal, mas terminou bem. Mas tem aquele ruim ladrão, que começou mal e terminou mal. E temos o caso de Judas também, que morreu naquele dia, que começou tão bem, mas que terminou tão mal. Existem pessoas aqui hoje à noite que talvez tenham entrado aqui cheias de desesperança e de medo e de angústia, porque na curva da vida estão vivendo dilemas, estão vivendo vales, estão vivendo momentos de dor, de aflição e de desilusão. Pessoas que talvez estejam aqui hoje à noite com a alma cheia de vinagre, que estão provando do absinto da vida, do amargor da existência, e que estejam aqui apenas liturgicamente, rotineiramente, para uma programação dominical de uma igreja, e não tem nenhuma perspectiva de que o seu futuro possa ser mudado, de que as perspectivas do amanhã possam ser restauradas e redimensionadas para trazer-lhes hoje ânimo, paz e alegria e convicções de que as coisas vão melhorar. Não vim esta noite como discípulo do Schopenhauer pregar o caos e dizer que o amanhã vai ser pior. Não vim aqui esta noite exaltar a crise e dizer que o Brasil vai se tornar cada vez mais pior.
Eu vim aqui esta noite da esperança, abrindo a Escritura Sagrada, para dizer que Jesus Cristo é o Deus da esperança e que nunca é tarde demais para reverter uma história de vida que parece estar fadada à ruína. O texto que nós acabamos de ler é um texto que revela algo interessante a respeito da religião. A religião sempre existiu com a premissa e a tentativa de tentar explicar a dor. Toda religião ela existe para tentar explicar a dor. Não existe nenhum conceito religioso, nenhuma religião que exista sem tentar resolver o problema da dor, do sofrimento, da angústia humana. Todas elas existem com suas ideologias, conceitos, filosofias, doutrinas e argumentações na tentativa de explicar a dor, de explicar o sofrimento, de explicar a angústia. E cada uma tem as suas criações, as suas invenções, que servem como que paliativos para tentar trazer esperança às almas dos abatidos. E nós vemos aqui os judeus também criando fragmentos de supostas revelações que haviam na época, que estavam mais para superstições do que para algo de fato embasado na palavra e na Bíblia. E a alma humana é viciada, é louca, é apaixonada por superstições, por coisas místicas, por coisas estrambolicamente falando sensacionalistas. E eles criaram então um tanque, esse tanque havia sido desalojado, esse tanque. Ele antigamente era um tanque usado para a purificação das ovelhas, as ovelhas que iam servir no sacrifício. Elas eram levadas a estes tanques, e eles iam lavar as ovelhas antes do sacrifício, para ver se as ovelhas tinham defeitos. Então lavava e procurava defeito, porque as ovelhas que iam ser oferecidas no sacrifício no templo, elas não podiam ter defeitos. Então eles levavam para esses tanques, para ver se as ovelhas tinham defeitos. Então era um lugar para olhar se tem defeito as ovelhas. E aqueles tanques foram desalojados. Então não se sabe dizer qual a raiz, de onde veio essa invenção, essa ideia de que as pessoas que ali estavam naquele tanque que havia sido desalojado, que virou agora casa de misericórdia, esperavam a visitação de um anjo que tinha 5 pavilhões com 5 tanquinhos, e eles esperavam ansiosamente que um anjo descesse do céu, agitasse a água, e quem quer que pulasse ali dentro seria curado. E aquele lugar virou chamado casa de misericórdia. Na verdade é apenas uma grande incoerência, porque na verdade ali não é casa da misericórdia, ali é a casa da miséria. Porque é uma misericórdia que depende de tanquinhos, é uma misericórdia que depende de um anjo, e é uma misericórdia que depende de uma vez por ano. A Bíblia diz que uma vez por ano descia um anjo. E o pior é que ninguém sabia qual era dos tanques que ele ia descer. Tinha 5 tanques, ali era a verdadeira casa lotérica, ali era a casa da loteria, ninguém sabia quem ia ser curado. Ali era a verdadeira miséria olimpíada, eram a Olimpíadas para saber quem ia ganhar a cura, quem ia vencer e ganhar a cura, porque quem quer que pulasse primeiro, quando a água era agitada, era curado. Ou seja, é uma misericórdia pequena, é uma graça que depende de um dia, é uma graça que depende de um anjo, e é uma graça que depende da adivinhação. Você teria que adivinhar qual era dos 5 pavilhões dos tanques que o anjo ia descer e agitar a água. E ali diz as Escrituras Sagradas que estava um homem que padecia e que sofria há 38 anos. Esta linguagem 38 anos na mística judaica representa que aquele homem já estava para lá, mais para lá do que para cá. Porque 38 anos para o judaísmo é a metade da vida. Aquele homem já está com 38 anos, mas não é 38 anos de idade, é 38 anos de dor, é 38 anos de sofrimento, é 38 anos de angústia. Porque todas as pessoas que estavam ali, cegos, coxos, aleijados, paralíticos, sempre estavam acompanhadas de um familiar, de um amigo, de alguém, que sempre que a água era agitada, os amigos se levavam, mas ele não tinha ninguém. Ninguém o ajudava, ninguém olhava para ele, ninguém lhe estendia a mão. E houve uma festa dos judeus. O texto diz que havia uma grande festa. E os judeus estavam fazendo aquela festa, e do lado, perceba isso, do lado, os judeus estão dançando, festejando, se alegrando aqui. E aqui do lado tem um monte de gente chorando, sofrendo, angustiada, desesperançada, sem ânimo e sem esperança. Eu não consigo entender como é que a religião consegue sorrir quando ao seu lado tem gente sofrendo.
Eu não consigo entender como é que a religião consegue festejar quando do seu lado tem gente chorando, sofrendo, padecendo e precisando de uma mão ajuda. Eu não consigo entender como é que nós nos mantemos insensíveis diante da contemplação de feridas, de dores e de angústias de pessoas que estão ao nosso lado. E enquanto elas choram, nós sorrimos. Enquanto elas sentem as dores, nós celebramos as nossas vitórias pessoais. Mas graças a Deus que Jesus não é assim. Jesus é diferente de toda e qualquer religião. Talvez você esteja hoje esperando alguma coisa mística, alguma coisa invencionada, alguma coisa inventada. Talvez você esteja hoje esperando uma coisa supersticiosa. Quem sabe a varinha de Moisés, o cajado com a palma da mão do missionário. Talvez você esteja hoje esperando receber uma pedrinha que a igreja venha vender. Talvez você espere que a igreja faça um corredor com sal grosso para trazer algum mover de Deus na sua vida. Existem pessoas esperando os moveres mais diversificados, diferentes e estranhos. Mas esta noite eu venho pregar não um mover inventado por homem. Eu não venho pregar uma misericórdia limitada a 5 tanquinhos, a uma vez por ano e a anjo, não. Eu venho pregar aquele que é maior do que o templo, maior do que o sábado, maior do que os tanques. Ele é maior do que anjos e ele não precisa agitar água, não. Ele basta uma palavra para mudar a história, o rumo da sua existência. E a Bíblia diz que Jesus vai, ele entra na festa. Diga comigo, Jesus vai para a festa. Diga comigo, Jesus vai para a festa. Aliás, irmãos, o nosso Deus é um Deus que gosta de festa. Ele é um Deus celebrativo, ele é um Deus que se alegra. Agora deixa eu dizer uma coisa, ele não é um Deus incoerente. Ele não é um Deus insensível. Ele não é um Deus iracundo. Ele faz festa quando tem que fazer festa. Agora ele só faz festa quando tudo está nos conformes e tudo está ajeitado. Ele não pode fazer festa enquanto alguém estiver sofrendo, porque ele não zomba, não é indiferente à dor e ao sofrimento das pessoas. E o texto diz que Jesus subiu para Jerusalém e ele entra na festa. Mas quando ele entra naquela festa, a Bíblia diz que ele vê a festa. Mas tem uma coisa que traz uma revelação muito feliz ao meu coração, e eu fico maravilhado. A Bíblia diz que quando Jesus chega na festa, Jesus não ficou na festa. Jesus não ficou na festa. Jesus chegou na festa e disse: eu não vou ficar na festa. Eu não vou celebrar essa festa, porque aqui do meu lado tem gente chorando. Aqui do meu lado tem gente sofrendo. Olhe para cá, irmã. Aqui do meu lado tem gente padecendo. Aqui do meu lado tem gente chorando. Aqui do meu lado tem gente padecendo. Sabe o que é que a Bíblia diz que ele fez? Ele deixou a festa e foi para o meio dos que sofrem. Ele deixou a festa e foi para o meio dos enfermos. Eu não sei, meu irmão, o que é que isso soa no seu coração, mas isso me deixa maravilhado com Jesus. Jesus não dança, Jesus não celebra quando ele sabe que tem alguém chorando. Jesus não sorri quando vê que tem alguém ferido. Jesus não consegue se alegrar com quem está triste. Existem pessoas que são o contrário. Elas ficam tristes com quem está alegre e elas ficam alegres com quem está triste. Jesus não. Ele quer se alegrar com os que se alegram e ele quer chorar com os que choram. Ele quer ser feliz quando você está feliz, mas quando você chora, ele também chora. Quando você está alegre, ele se alegra com a tua vitória. Quando você está sofrendo, ele diz: eu também vou passar com você neste vale. E a Bíblia diz que ele deixa a festa e vai para o meio dos doentes, dos purulentos, dos caídos, dos rejeitados e dos desacreditados. Sabe por quê? Porque Jesus não é as divindades do panteão grego, que tem força, mas não tem sentimento, que tem autoridade, mas que não tem coração. Não, ele não é o Deus dos estoicos da Grécia, que prega um Deus que não tem sentimento, que não tem paixão, que não sente dor. Não, Jesus sente a tua dor, ele sabe do teu dilema, ele sabe da tua angústia, ele sabe das tuas lágrimas, ele sabe do drama da tua vida, e ele chega nesta hora pior para dizer: eu não posso estar tranquilo enquanto não ver a sua história ser mudada, restaurada e mudada por o meu poder e a minha graça. E ele sai dali e vai para o meio dos miseráveis. Você pode dizer comigo: ele é o Deus dos desacreditados, ele é o Deus dos que sofrem. Ele é o Deus, como disse o salmista, ele é um Deus sofredor, está escrito nos Salmos. Ele é um Deus que sofre, e ele é um pai que sofre de amor. Ele tem visto a sua dor. Escute, você que está aqui, ele está vendo o que você está passando. Ele não é indiferente, ele não está distante, ele está chegando. Ei, talvez você estivesse dizendo hoje: eu estou esperando alguém, ninguém me dá a mão. E não vai dar a mão, não.
Se eu estou esperando aqui que a campanha venha resolver, não vai resolver não, porque o único mover capaz de resolver a sua vida não é o daquele que a religião inventa, é o mover chamado Jesus de Nazaré. Aí ele entra naquele lugar, e haviam centenas de pessoas doentes aí. Imagine a doença que havia ali. E a pior doença que havia ali era a doença da ganância, era a doença de querer a bênção para mim, era a bênção de querer a bênção. Não, eu quero chegar primeiro que ele, e ele é o inimigo, porque se ele pular primeiro do que eu não quero que ele pule primeiro do que eu é que tenho que pular primeiro. Era um lugar onde as dores maiores consolavam as dores menores. O sujeito que tinha uma dor mais ou menos olhava para aquele que tinha uma dor maior e ele dizia: graças a Deus, eu estou ruim, mas aquele está pior do que eu. Minha vida está ruim, mas aquele ali está pior. Mas Jesus, ele entra e tem centenas de doentes. Mas para quem é que ele vai? Ele vê, ele percebe. O homem que estava ali, mais solitário, mais carente, mais sensível, mais rejeitado. Porque todos os outros estavam acompanhados de alguém, mas aquele homem não tinha ninguém. E Jesus diz a Bíblia, ele sabia que aquele homem estava ali há muito tempo. O texto diz que Jesus sabia que ele estava sofrendo ali há muitos anos. 38 anos, eu não tenho isso de idade, irmãos. Aquele homem tinha de dor 38 anos. E Jesus olha, e ele entra ali, e ele olha para todos, e ele sabe quem está sofrendo e há quanto tempo está sofrendo. Mas ele olha no meio da multidão, e o seu olhar vai direcionalmente na direção daquele que mais está sofrendo, que mais está padecendo. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías disse que Deus é muito grande, mas a ninguém despreza. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que ele é o Deus que está sentado num alto e sublime trono, e que as abas das suas vestes enchem o universo. Mas ele habita também com um contrito, com abatido, com rejeitado, com desacreditado. Ele é o Deus dos feridos, ele é o Deus daqueles que estão caídos, ele é o Deus daqueles que são desacreditados. E ele olhou para o mais necessitado. Ele sabe aqui hoje quem é o mais necessitado, ele sabe aqui quem é o mais carente, ele sabe aqui quem está sofrendo mais. E eu quero dizer no nome de Jesus: a tua vez vai chegar, a tua vez vai chegar. Diga para o seu irmão aí: ei, a tua vez vai chegar. Ei, a tua vez vai chegar. Não é com lenço da palma da mão do missionário, não é com o cajado de Moisés, não é com sal grosso da Igreja Universal, não é com nada dessas invenções da religião para tentar ser um paliativo contra a dor. Só quem pode arrancar a dor, arrancar o carregão do inferno e da angústia de dentro de você, é as mãos do divino carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vai à direção daquele homem. Sua história pode ter um final feliz. E ele chega perto dele, aquele que é maior do que os anjos, aquele que é maior do que o templo, maior do que o sábado, maior do que Salomão, maior do que Jonatas, mais sábio do que Salomão. Ele chega e ele olha para aquele homem, sabendo que ele estava há muito tempo. E Jesus diz uma coisa interessante: olhe para cá. Jesus diz: queres ser curado? Irmãos, Jesus tem umas perguntas que às vezes parecem idiotas, né? O cara está ali 38 anos sofrendo, Jesus chega e diz: o que é que tu quer? Tu quer ser curado? Mas deixa eu dizer uma coisa, não é idiota não. Jesus era mais profundo do que qualquer psicólogo que possa existir. Ele pergunta: queres ser curado? Porque aquele homem estava esperando uma cura que não cura. Aquele homem estava esperando por um milagre que não acontecia, e ele estava viciado ali. Ele tinha se tornado alguém viciado na campanha dos tanquinhos. Ele sabia que não ia ser curado nunca. Ele disse: eu não tenho ninguém. Se tu não tem ninguém, o que é que tu está fazendo aqui? Então Jesus chega e diz: queres ser curado? Porque se tu quer ser curado, por que tu está esperando em tanquinhos? Na adivinhação do tanque certo, esperando em anjos. E se não tem ninguém, como é que tu está fazendo? O que é que tu faz aqui?
Jesus veio para nos libertar da escuridão e da ignorância religiosa e espiritual. Ele veio para libertar-nos das superstições religiosas que a religião infiltrou em nós desde a nossa infância. De gente que está aqui, mas ainda acha que só vai mudar se levantar de manhã com o pé direito. De gente que está aqui, mas acha que para ser curado tem que fazer uma promessa, andar de joelho, colocar um chicote nas costas, uma cruz no espinhaço, pelo amor de Deus. Gente que acha que pata de coelho dá sorte, que signo do zodíaco, vou ouvir meu signo para ver o que é que vai dar hoje. Aí Jesus vem hoje aqui e pergunta para você: queres ser curado? Você sabe por que Jesus pergunta: queres ser curado? Porque muitas vezes nós estamos fazendo tudo para demonstrar que o que nós estamos querendo é não ser curados. Queres ser curado? Sabe por que Jesus pergunta isso? Porque Ele não pode curar ninguém que exerça o livre-arbítrio e a vontade espontânea de dizer: eu preciso da doença para viver e eu não quero ser curado. Se você exercer a vontade e o desejo de dizer: eu quero continuar doente, Ele não pode te curar. Porque tem gente que gosta da doença, precisa da doença para viver. Você sabia que existem pessoas viciadas na doença que tem e usam a doença que tem para viver? Elas precisam estar sempre doentes, porque se viverem sem a doença, a vida não tem graça, porque elas já se viciaram na própria doença que tem. Vocês pensam que é brincadeira, mas eu já conheci mulher que era viciada na pizza que levava do marido. E todo dia o marido batia nela, e teve um dia que o marido não a bateu, e quando foi de madrugada ela acordou e disse: filho, você esqueceu da pizza. Ele vai dormir, puf, no olho. Já teve casos aqui que os ministros da polícia foram atender a Lei Maria da Penha, chegou lá, a mulher estava roxa de pé. E quando foi prender o camarada que tinha batido nela, aí o cara resistiu. Aí os meninos partiram para cima, quando prenderam ele, caíram no chão com ele, brigando com ele sem querer se entregar. Sabe o que aconteceu? Ela depois, com a cara toda quebrada, veio e deu um murro no policial. Porque estava prendendo o cara que havia acabado de bater nela. Existem pessoas que estão viciadas na doença que tem. E é por isso que vocês mais tarde vão ver Jesus dizer: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Vocês estavam querendo que Jesus tivesse transformado aquele homem num santo que jamais iria pecar depois desse milagre? Vocês acham que Jesus estava dizendo: olha, a partir de hoje você nunca mais vai pecar? Porque Jesus disse para ele: olha, se você pecar de novo vai acontecer coisa pior com você. Você acha que Jesus estava dizendo: a partir de hoje, se você cometer qualquer erro, você vai ficar 3 vezes pior, aleijado do que você estava? Era isso que Jesus estava dizendo? Quando Jesus disse: não peques mais para que não te aconteça coisa pior, era que ele não pecasse mais o pecado que ele estava pecando, que era o pecado do vício naquele lugar, que era o vício na doença. Eu tinha um amigo chamado Rômulo que disse: eu tenho medo de ser crente, pastor. E eu disse: por quê? Eu tenho medo porque as pessoas mudam demais. Eu não sei se eu sei viver sem o que eu gosto. Eu não sei se eu sei viver sem aquilo que eu desejo. E aquilo muitas vezes que nós desejamos é a nossa doença. E nós ficamos retroalimentando dentro de nós a doença que nós mesmos temos. E Jesus não veio para dar uma ajeitada, Jesus não veio para melhorar você, Jesus não veio para colocar um remendo em você, não. Ele não veio para colocar um remendo novo em sua vida, não. Ele veio para rasgar a roupa velha e colocar vestes novas na sua vida. Ele veio para matar a velha criatura e lhe dar nova vida. Queres ser curado? Pergunte para o seu irmão e diga aí: queres ser curado hoje? Queres ser curado? Você quer ser curado? Quer ser curado? Você quer? Quem quer ser curado aqui? Quem quer? Eu quero. Eu preciso de curas. Eu tenho aleijumes na minha alma. Tem gente que tem aleijumes na sua alma. Traumas emocionais, traumas sentimentais, aleijumes existenciais que estão aí dentro de você. E você não revela para ninguém, mas Jesus sabe. E Ele está dizendo hoje: você quer ser curado? Aí ele disse: mas eu não tenho ninguém.
E ele mal sabia que realmente ele não tinha ninguém, ele era alguém. E ele tinha alguém que é maior do que qualquer multidão que estivesse ao seu lado. Irmãos, ainda que você não tenha um pai do seu lado, a mãe do seu lado, um amigo do seu lado, os familiares do seu lado, colegas do seu lado, e você diga, eu me sinto só e não tenho ninguém, por mais que a solidão queira lhe agarrar e nunca mais lhe soltar, tem alguém que está dentro de você e vai agir de dentro para fora, quebrando toda a solidão. E ainda que o teu pai e a tua mãe te esqueçam, existe alguém que quer te acolher, que quer te abraçar, que quer te ajudar, que quer segurar na tua mão e quer te apontar uma nova direção, te dar um novo sentimento para o coração, um novo caminho para os teus pés e uma nova visão para os teus olhos. Pode o teu pai e tua mãe se esquecer de ti, mas o Senhor te acolherá. Queres ser curado? Ele diz, mas eu não tenho ninguém, e sempre que o anjo mexe nas águas, pula sempre alguém antes de mim. Eu fico imaginando, irmãos, se fosse do Ceará, aqueles tanques, sabe? Aquele monte de doente, ali, aquele negócio feio, esperando tudo assim, e tudo assim, e esperando, sabe aquela coisa de, olha aí, fica ligado, tá ligado? Irmãos, e sempre tem um gaiato, irmãos, em todo lugar. Sempre tem um engraçadinho. Se eu estivesse lá e não fosse crente, eu já tinha imaginado o que eu tinha feito. Vocês sabem o que é que eu tinha feito? Eu tinha dito assim, mexeu, só para ver os aleijados, cegos, caindo dentro d'água, sem mexer. Sempre tem um engraçadinho. Mas Jesus não, ele disse, eu não vou esperar por anjo. Você quer ser curado? Jesus disse, sabe o que? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia. É muita autoridade. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga, Jesus é maravilhoso. Ele é muita autoridade, irmãos. Basta ele dizer, levanta. Levanta. Ei, a ordem de Deus para você hoje é levanta. Levanta, levanta, levanta. Nada de ficar cabisbaixo, nada de ficar para baixo, nada de ficar desanimado. Levanta, 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 levanta. E esse negócio aí que está em cima de ti, tu vai colocar nos ombros para mostrar que o Senhor é contigo. Levanta, toma a tua cama e anda. E o texto diz assim, e logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. O texto original não diz assim. O texto original diz, e vendo-se curado, levantou-se, tomou a sua cama e saiu. E vendo-se curado. É assim que está no grego. O original está vendo-se curado. Diga comigo, vendo-se curado. Existem pessoas que já estão curadas aqui hoje. Mas infelizmente elas ainda não conseguem se verem assim. As obstruções que haviam na alma, o Senhor já quebrou. Mas elas permanecem caídas porque não conseguem se ver curadas. É como o paralítico que estava na porta formosa. Levanta, Jesus, em nome de Jesus, seja curado. Ele estava curado, mas ele esperou sempre que alguém estendesse a mão e levantasse Pedro. E você está curado, vem cá. Deu a mão e levantou ele. Eu falo esta noite, Deus está falando no profundo da nossa alma. Aqui tem gente perdoada, mas não consegue se ver perdoada. Aqui tem gente que o Senhor já perdoou, mas ela continua trazendo nas costas coisas que já foram resolvidas. Ela não consegue se perdoar e um sentimento de culpa tem lhe dominado. Escute, se veja perdoado. Se veja perdoado. Se veja limpo. Se veja liberto. Se veja salvo. Se veja, porque o apóstolo disse, sabe o que? Ainda que o teu coração te condene, maior é Deus do que o teu coração. Ei, se veja, você precisa se ver. Se ver. Ei, olhe para o seu irmão e diga, se veja liberta, se veja. Ei, se veja, se veja, se veja. Começa a imaginar, ei, se veja, se veja, se veja. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Que nós precisamos nos ver antes de fazermos. Ou seja, se você ficar pensando ruim, não vou andar, não vai andar nunca.
Se você ficar se vendo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo nunca. Pense agora. Vai dar certo. Olhe e diga, vai dar certo. E quando você for se vendo assim, você vai se levantando e vai caminhando nessa direção. E as coisas, você vai perceber que já estão feitas, já estão realizadas. Vocês lembram quando o povo foi enfrentar o Rio Jordão? O rio não se abriu enquanto eles estavam parados. A Bíblia diz que quando eles deram o primeiro passo, o rio fez eles deram o segundo, o rio fez. Eles deram o terceiro, o rio fez. Ou seja, o Senhor já está preparado para abrir o rio, mas Ele está esperando que a igreja marche para o livramento. Marche para o livramento. Marche para o livramento. E logo o homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E a Bíblia diz que aquele dia era sábado. Me desculpe aí os irmãos aí do Adventismo do sétimo dia, que diz que o sábado não pode ser curado no sábado, não pode trabalhar no sábado, não pode fazer nada no sábado. Meu irmão, quem está mandando eu andar, quem está mandando eu viver, quem está mandando eu caminhar é maior do que o sábado. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Que a vida é mais importante do que a religião. Você pode dizer comigo? A vida para Deus é mais importante do que a religião. A vida é mais importante do que a religião. E deixa eu dizer uma coisa, Jesus quebra preceito religioso. Jesus quebra qualquer preceito religioso por causa de alguém, porque a vida é mais importante do que a religião. Ele quebra o sábado, ele faz o que tiver que fazer para resgatar alguém que sofre. Você lembra de quando Davi estava com fome? Pode aplaudir o Senhor. Você lembra de quando Davi estava com fome? Davi entrou no templo, no santuário, no tabernáculo e comeu do pão que somente o sacerdote era lícito comer. Era pecado comer daquele pão, mas Davi comeu. Sabe por quê? Porque ele estava com fome. E a necessidade de alguém é mais importante do que qualquer preceito da religião. Por isso que Jesus foi perseguido. Por isso que Jesus foi chamado de doido, de louco subversivo. Foi por isso que Jesus foi chamado de glutão e de endemoniado, e que expulsava demônios por meio de Beelzebu. Porque Jesus colocou a vida sendo mais importante do que as pedras do templo, mais importante do que os rudimentos, do que as cerimônias do judaísmo. Eram as vidas para Jesus. Jesus nunca colocou as pedras do templo e as cerimônias litúrgicas como sendo algo mais importante do que a religião. Não, Ele não colocou a vida a serviço da religião. Ele colocou a religião a serviço da vida. Ele disse: agora não é estas pedras que valem. Eu vou fazer um novo templo para habitar, e não é feito por mãos humanas. Eu vou fazer de carne, de coração, de gente que eu vou salvar, transformar, e nelas vou habitar. Vós sois o templo do Espírito de Deus. Aplauda Jesus de Nazaré. Diga para o seu irmão: você é mais importante do que a religião. Diga: você é mais importante do que as leis religiosas. E é por isso que Jesus quebra o sábado. É por isso que Ele não quer saber o que é que os rabinos vão dizer. Ele não quer saber o que os mestres da religião vão dizer. Ele quer saber de uma coisa: tem gente sofrendo, e eu faço qualquer coisa para calar a dor de um coração que está esperando por mim. Você crê nisso? Quem pode crer nisso, diga amém. Não há limites para o que Deus pode fazer quando alguém está sofrendo. Ele vai e conversa com uma mulher na beira do poço, e era proibido um judeu falar com um samaritano. Não avalie sendo mulher, porque as leis proibiam um judeu falar com mulher. Mas ele fala com uma mulher, e é uma conversa até estranha, e a mulher estava levando a conversa para um duplo sentido, viu? Porque Jesus chega, e aquela mulher já tinha passado por 5 maridos, tinha matado 5, era a viúva negra da Bíblia, e ela estava fazendo um test drive com um novinho aí, que já estava já para morrer. E Jesus chega e diz: me dá de beber. E ela diz: como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana. E Jesus diz: olha, eu tenho uma água para te dar aqui, que se tu beber, tu nunca mais vai voltar a ter sede. Aí ela é um texto para maiores de idade. Aí ela: dai-me sempre desta água. Aí Jesus diz: e cadê teu marido? Olha para onde a coisa está indo. E cadê teu marido?
Não, Senhor, me dá sempre dessa água. Cadê teu marido? Ela disse: estou desbloqueada. Estou livre. Não tenho marido. Em outras palavras, eu estou livre. Aí Jesus disse: ah, tadinha, ela não sabe do que eu estou falando. Jesus olhou e disse: tu dissestes bem que não tem marido, porque tu já tiveste 5 maridos, e esses que tu estás não é teu marido. Ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. E ela volta para a cidade e diz: olha, eu encontrei um homem que disse tudo a meu respeito. Ele é o Cristo. Ele vai e entra na casa de Zaqueu. O dinheiro de Zaqueu não valia do templo. O pecado de Zaqueu era semelhante ao dos prostitutos. Era proibido de ser cumprimentado na rua só porque era cobrador de impostos. Jesus entra na casa dele. Ele pega uma mulher para quem a religião diz tem que ser apedrejada, e Jesus diz: eu não te condeno, vai em paz e não peques mais. Ele pega um ladrão na cruz que todo mundo está dizendo está danado, está perdido, e Jesus diz: daqui a pouco tu estarás comigo no paraíso. Porque não importa o que a religião diga, o que importa é o que Deus diz, porque Ele é maior do que o templo e maior do que a religião. E a Bíblia diz que aquele homem pega a cama. E ele não sai assim não, irmão. Não, a Bíblia diz que ele entra dentro do templo pulando com a cama no espinhaço. Pulando para cá, pulando para lá. Festejando, fazendo festa. E o alvoroço foi grande. E aí quando começa o alvoroço, ninguém nunca deu a mão àquele homem. Ninguém nunca se incomodou com a dor daquele homem. Quando viram ele caído, ninguém nunca foi lá para perguntar como é que ele estava. Mas agora o homem está bom, pulando, dando glória a Deus. Todo mundo está incomodado. Ei, que negócio é esse? Hoje é sábado. Ele olhou e disse: eu não quero saber. Aquele que me curou. Aquele que me curou mandou eu ficar levando a cama. Aleluia. Aquele homem, sabe o que aqui significa? Aquele homem um dia entrou ali carregado, sim ou não? Aquele homem um dia entrou ali carregado, sim ou não? Aí Jesus disse: agora você não vai sair carregado, agora você vai sair carregando. Ei, o que tem de gente que chegou hoje aqui carregada. Meu filho já vai se levantar, viu? Peraí. Olhe para cá. Escute. Tem gente aqui que entrou carregada. Carregada de dor, de sofrimento, de tristeza, de decepção. Escute a palavra de Deus. Você que entrou carregado aqui hoje, não vai sair carregado. Você vai sair carregando. Carregando. Quem entrou aqui carregado de tristeza, de desamor, de desilusão, de todo tipo de coisa negativa, o Senhor hoje vai te fazer sair daqui carregando a bênção, o milagre, a vitória, a esperança, o ânimo renovado, a renovação. Se você crê nisso, levante a mão e dê um brado de glória esta noite para tremer a igreja. Pega! Pega! E começa a carregar. Sabe o que significa carregar? É para que todo mundo veja e saiba que você não é mais um carregado. Você agora carrega o milagre e a bênção de Deus na tua vida. E quem te vê vai saber que algo tremendo aconteceu. Só que aí acontece um problema, que aquele homem estava sendo quase que mais um na estatística do que muitas vezes acontece nas igrejas. Pessoas que recebem os milagres, pessoas que são abençoadas e recebem bênçãos de Deus, mas que não conhecem Deus. Sim, é uma estatística terrível.
Gente que recebe a bênção de Deus, mas não conhece Deus. Gente que recebe milagres, mas não conhece Deus. E aquele homem não sabia quem o havia curado. Ele tinha visto Jesus, mas não sabia que Jesus era Jesus. E aí eu lhe digo, meu amigo, Deus quer te abençoar. Mas não para aí. Não para aí. Você precisa conhecê-lo. Você precisa saber quem Ele é. Quem foi que mandou você fazer isso? Olhe para o seu irmão e diga: se Jesus te mandar fazer uma coisa, pode fazer. Ainda que venha deixar todo mundo perturbado. Perceba que aquele homem está com autoridade. É aquele que me curou, mandou fazer isso. Não adianta pedir para mim parar, porque Ele mandou. E eu creio que o poder de Jesus, a virtude de Jesus estava nele. É por isso que quando o crente começa a dar glória a Deus, não adianta você mandar ele parar de dar glória a Deus, porque ele não vai dar, parar não vai. Eu estou tão incomodado com esse irmão que dá glória a Deus. Meu irmão vai morrer passando mal, porque ele vai continuar dando glória a Deus, porque aquele que o chamou o motiva a glorificar. Aí a Bíblia diz que Jesus entra no templo e diz: tu já estás são, mas não peques mais. Sabe o que Jesus está dizendo? Olhe para cá, eu vou te curar. Mas depois que eu te curar, não volta para o forró não. Eu vou te curar, mas não volta para a cachaçaria não. Eu vou te curar, mas não volta para o baralho e para a esculhambação não. Eu vou te curar, mas não vai pular carnaval não. Eu vou te curar, mas não volta para querer buscar a leitura da cigana, a astrologia não. Eu vou te curar, mas não volta a praticar o que tu praticava antes não. Tu queres receber um milagre, mas queres voltar para o mesmo lugar não. Eu vou te libertar dos tanquinhos e vou te libertar dessas religiões, dos tanquinhos que são confeccionados e dimensionados pelo tamanho e as construções dos homens. Não, você não mais vai voltar para aquelas práticas que você tinha antes. Agora você vai andar comigo onde quer que você for. Você vai ser uma testemunha ocular de que você encontrou-se comigo, e onde você for, você vai ter que testificar disso. Venha comigo. E a Bíblia diz que se ele voltasse para ali, ia ficar pior. Sabe por quê? Porque Jesus disse que quando ele chama alguém, escuta isso aqui, que ele chama alguém, que ele salva alguém, que ele liberta alguém, ele expulsa os demônios daquela pessoa, e os demônios e o mal que agia naquela pessoa vai embora, e fica nos lugares desertos, chorando. Já viu o diabo chorando com a mão na cabeça? Perdi ele, agia nele, fazia o que ele fazia o que eu queria, montava nele, botava as esporas. Eu era meu cavalo, ele chamava, era meu cavalo. Mas agora você não é mais cavalo não, você é ovelha, e o diabo anda a pé por aí, porque em você ele não monta mais nunca, em nome de Jesus. Mas disse Jesus que ele vai para os lugares desérticos e áridos, e você está lá, a casinha limpa, aleluia, glória, na igreja. Aí vai chegando o mês de fevereiro, aí você vai passando na avenida, como eu passei hoje, e vi lá no boteco gente com roupa de bloco de carnaval, já tudo. Aí você vai sendo tentado. Rapaz, Jesus, é só umas fériasinhas, só 4 dias. Aí Jesus disse para você: não vá mais fazer o que você fazia, porque o negócio vai ficar pior. Porque melhor é nunca ter conhecido o Evangelho do que conhecer e voltar a viver no pecado. Aí se cumpre o adágio: a porca lavrada voltou à lama e o cachorro voltou para o vômito. Xandarassubi narakandalabashubia.
Deus está esta noite advertindo alguns aqui que já estavam com a passagem comprada para Tarsis, que já estavam com o passaporte e o abadá para carnaval, mas Deus diz: você não vai, eu estraguei essa festa aí, você não vai para isso, porque vai acontecer coisa pior. Fica comigo. Aplauda Jesus de Nazaré. Conserta a tua vida. Fique de pé agora, a igreja do Senhor toda em pé. Ei, aí os fariseus olham para cá, chega para Jesus e diz: como é que você faz um negócio desse? Sabe o que é que Jesus responde? Olha aqui, ei, Jesus diz só assim: meu Pai